Oi, minha querida. Que bom te ver aqui. Tem coisas na vida da gente que ficam marcadas para sempre, como se tivessem sido gravadas na alma com ferro quente. Hoje, com meus 80 anos, cabelos brancos que penteio devagar todas as manhãs, ainda consigo ver aquela noite com a mesma clareza de quando tinha 11 anos. Foi numa noite fria de inverno que aprendi a lição mais importante da minha vida. Uma lição que veio embrulhada na figura de um homem molhado, cansado, destruído por dentro, mas que carregava uma dignidade que eu jamais esqueceria. Quero agradecer a vocês, amigas do canal Confissões dos Avós, por estarem aqui todos os dias. Leio cada comentário com muito amor e carinho. A gente morava numa casinha simples nos arredores da vila, no interior de Minas Gerais. Era uma casa pequena, com paredes mal feitas e telhas que deixavam a chuva pingar em alguns cantos quando o temporal apertava. Nos fundos, tinha um galpão onde meu pai José guardava a carroça, as ferramentas de trabalho e os poucos mantimentos que a gente conseguia juntar. Papai era carroceiro, daqueles que acordavam antes do sol nascer para transportar mercadorias entre a vila e as fazendas da redondeza. Era um trabalho duro, que castigava as costas e deixava as mãos cheias de calos grossos como couro de boi. Mamãe Carmen era dona de casa, mas nas horas vagas pegava roupa para lavar das famílias mais abastadas da vila. Eu via ela se debruçar sobre o tanque de pedra, esfregando os panos com aquele sabonete amarelo de sebo, os braços vermelhos de tanto torcer lençóis pesados. Ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, sempre uma cantiga de roda ou um hino da igreja, e o som da voz dela se misturava com o barulho da água escorrendo e o vento balançando as folhas do pé de goiaba que tinha no quintal. Éramos 5 na família. Eu era a mais velha, já com 11 anos, e ajudava a mamãe com os afazeres da casa e a cuidar dos meus 3 irmãos menores. O Miguel tinha 5 anos. Era um menino esperto e cheio de vida, que vivia correndo descalço pelo terreiro, chutando uma bola de meia que eu mesma tinha feito para ele. As gêmeas Ana e Rosa tinham acabado de fazer 3 anos. 2 menininhas miúdas, de cabelo castanho cortado na altura do queixo, que dormiam abraçadas todas as noites e choravam quando alguém tentava separá-las. A vida era apertada, não vou mentir. Tinha semana que o jantar era só angu com sal e um pouquinho de gordura de porco para dar gosto. Mas a gente não reclamava. Papai trabalhava de sol a sol e mamãe esticava cada tostão como se fosse elástico. Eu aprendi desde cedo que a dignidade não mora no tamanho da casa nem na fartura da mesa, mas no jeito como a gente enfrenta as dificuldades sem perder a fé. Naquela tarde, o inverno tinha chegado bravo. A chuva começou a cair logo depois do meio-dia. Uma chuva grossa e fria que transformava as estradas de terra em rios de lama. Papai tinha voltado para casa mais cedo, contrariado, porque nenhuma fazenda estava contratando carroceiro com aquele tempo. As rodas da carroça afundavam na lama até o eixo, e o burro velho que a gente tinha não tinha mais força para puxar o peso quando o chão ficava daquele jeito. Era o 3º dia sem trabalho. 3 dias sem ganhar nada. E a gente sentia isso no estômago, porque os mantimentos estavam acabando. O jantar daquela noite foi canjiquinha rala, feita com os últimos punhados de fubá que restavam no saco. Mamãe cozinhou numa panela de barro, mexendo devagar com a colher de pau, tentando fazer render. Nem sal tinha direito, porque o sal também estava acabando. Nem um pedacinho de toucinho para dar uma gordurinha, um sabor. Era só a canjica branquinha, aguada, quase sem gosto. Sentamos para comer em silêncio. Eu, papai, mamãe e Miguel em volta da mesa de madeira que balançava numa perna mais curta. As gêmeas estavam no colo de mamãe, revezando colheradas. A lamparina de querosene iluminava nossos rostos com aquela luz amarelada e fraca que fazia as sombras dançarem na parede. Lá fora, a chuva batia no telhado com força e o vento fazia a porta de madeira ranger no batente. Ana começou a chorar, empurrando a colher. "Não quero, mamãe. Tá ruim." Rosa logo acompanhou, daquele jeito que as gêmeas tinham de fazer tudo igual. "Quero pão com doce, mamãe. Quero pão." O coração da gente apertava. Pão? Fazia mais de semana que a gente não via pão.
Doce então, nem se fala. Mamãe abraçou as duas, apertou contra o peito e começou a cantarolar baixinho uma cantiga de ninar. A voz dela saía trêmula, mas ela disfarçava, fazia de conta que estava tudo bem. Shh, minhas meninas, amanhã papai vai trabalhar e a gente vai ter comida gostosa, vão ver. Agora come só um pouquinho para esquentar a barriguinha. Só um pouquinho. Papai não falava nada. Só mexia a canjica no prato, olhando para o fundo da tigela como se ali tivesse alguma resposta. Eu via a mandíbula dele travada, aquele jeito que ele ficava quando estava preocupado, mas não queria mostrar. Os ombros dele pareciam mais caídos, como se o peso do mundo tivesse aumentado naquele dia. Foi quando bateram na porta. O susto foi geral. Todos paramos de comer, a colher no ar, os olhos arregalados. Quem bateria na nossa porta àquela hora da noite, com aquele temporal lá fora? Ninguém andava pelas estradas de barro quando escurecia, ainda mais com chuva. Era perigoso, podia atolar, podia cair num buraco, podia encontrar algum animal. As histórias que a gente ouvia sobre gente que sumia na estrada à noite faziam a gente tremer só de lembrar. As batidas vieram de novo, mais fracas dessa vez. Toque, toque, toque. Como se a pessoa do outro lado estivesse cansada demais para bater com força. Papai se levantou devagar, empurrando a cadeira para trás com um rangido. Vi ele pegar o porrete de madeira que ficava encostado na parede perto da porta, aquele pedaço de cabo de enxada que ele guardava para o caso de aparecer algum cachorro bravo ou alguma visita indesejada. Os dedos dele apertaram o cabo com força. Quem é? A voz de papai saiu grossa, firme, do jeito que ele usava quando queria mostrar autoridade. Silêncio do outro lado. Só o barulho da chuva. Então uma voz cansada, molhada de chuva e talvez de outras coisas que a gente não conseguia ver, respondeu. Boa noite, senhor. Peço perdão por incomodar a essa hora. Sou viajante. Estou indo para São Paulo. Será que o senhor teria um cantinho onde eu pudesse me abrigar da chuva? Só por esta noite. Eu não vou incomodar, juro por Deus. Mamãe já estava de pé, com as gêmeas ainda nos braços. Vi o rosto dela mudar, aquela expressão de preocupação misturada com compaixão que só as mães sabem fazer. Ela se aproximou de papai sussurrando. José, abre a porta. Pelo menos deixa a gente ver quem é. Papai hesitou. Vi a luta acontecendo dentro dele, nos olhos escuros que piscavam devagar, no jeito como os ombros ficaram ainda mais tensos. A mão dele apertou mais o porrete. Não conheço o homem, Carmen. Tem as crianças aqui. José! A voz de mamãe subiu um pouco, mas ainda era baixa, para não assustar as pequenas. Abre essa porta, não custa a gente ver. Papai soltou um suspiro comprido pelo nariz, daqueles que a gente solta quando sabe que vai ter que fazer uma coisa que não quer. Destrancou a porta, mas abriu só uma fresta pequena, o corpo dele tapando a entrada, o porrete escondido atrás das costas. A luz fraca da lamparina iluminava metade do rosto de um homem molhado da cabeça aos pés. Cabelo preto grudado na testa, barba por fazer toda encharcada, roupas velhas e remendadas coladas no corpo magro. Ele devia ter uns 40 anos, talvez um pouco mais. Difícil dizer com aquela luz e com o cansaço que marcava o rosto dele. Carregava uma trouxa pequena nas costas, amarrada com barbante. Os olhos dele eram fundos, escuros, mas não tinham maldade. Tinham cansaço, tinham tristeza. Tinham uma dor que eu, com meus 11 anos, ainda não sabia dar nome, mas que me apertou o peito quando olhei para ele. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Ele falou de novo, a voz saindo entre os dentes que batiam de frio. Peço desculpas por aparecer assim, a essa hora. Venho andando desde amanhã. A chuva me pegou no caminho e eu não tinha onde me abrigar. Vi a luz da casa de longe. Será que o senhor poderia me dar um cantinho? Pode ser no galpão, no paiol, em qualquer lugar. Só para passar a noite. Amanhã, assim que clarear, eu sigo viagem. Não vou incomodar, dou minha palavra. Mamãe já estava ao lado de papai, empurrando de leve. Deixa o homem entrar, José. Olha como ele está. Está tremendo todo. Carmen... Papai começou, mas a voz dele já estava mais fraca. José, eu não vou deixar um cristão morrer de frio na chuva. Não vou.
pode ser o pai de alguém, pode ser filho de alguém. Como é que ia ficar a consciência da gente? O homem continuava parado, quieto, pingando água no batente da porta. Ele não insistia, não forçava a barra, não implorava, só esperava. E foi isso que me marcou, mesmo na minha pouca idade. A dignidade dele, mesmo molhado, mesmo cansado, mesmo tremendo de frio, ele esperava com respeito, sem se rebaixar. Papai ficou olhando para o homem por um tempo que pareceu longo. Vi a respiração dele subir e descer, pesada. Então ele falou, a voz ainda desconfiada. Está bem, mas não vai dormir aqui dentro de casa, não. Vai dormir no galpão dos fundos. Lá tem onde se abrigar da chuva. A carroça está lá, mas tem espaço. É isso ou nada. O rosto do homem se iluminou como se tivessem acendido uma vela dentro dele. Agradeço de coração, Senhor. Que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Muito obrigado mesmo. Se você está gostando de me ouvir, se quer saber o final dessa história, se inscreve no canal e deixa seu like. É assim que essas memórias chegam a mais gente, a mais corações que precisam ouvir que ainda existe bondade no mundo. Agora deixa eu te contar o que aconteceu quando aquele homem molhado entrou na nossa vida. Papai fechou a porta e ficou parado ali, segurando a tranca com a mão, como se ainda estivesse decidindo se tinha feito a coisa certa. O porrete continuava na outra mão, escondido atrás das costas. Mamãe não perdeu tempo. Já estava se mexendo pela casa, com aquele jeito dela de resolver as coisas, sem perguntar muito. Marta, pega o cobertor velho que está na última prateleira do armário. Aquele marrom que tem um remendo no canto. Ela falou enquanto tirava as gêmeas do colo e colocava no chão, fazendo sinal para Miguel ficar de olho nas irmãzinhas. Corri para o quarto e peguei o cobertor. Era um de lã grossa, já bem usado, com manchas de umidade e aquele cheiro de roupa guardada há muito tempo. Mas era quente. Mamãe sempre dizia que aquele cobertor tinha salvado a gente em muitos invernos, que era presente da avó dela, que já tinha partido para o Senhor. Eu apertei o cobertor contra o peito e voltei para a sala. Mamãe estava na cozinha, mexendo no fogão a lenha. Peguei meu prato e o de papai, que ainda estavam com canjica, mas ela fez um gesto com a mão, como quem diz não. Em vez disso, pegou o próprio prato dela, que ela mal tinha tocado. Tirou a canjiquinha fria de lá, colocou de volta na panela e acrescentou um pouco de água quente que tinha numa chaleira ao lado do fogão. Mexeu com cuidado, tentando fazer parecer mais, e colocou os últimos grãozinhos de sal grosso que estavam no fundo da lata velha de goiabada que a gente usava para guardar tempero. Carmen, o que você está fazendo? Papai perguntou, a voz meio áspera. Você não comeu quase nada. Amanhã vai ter que trabalhar. E daí, José? O homem está com mais fome do que eu. Disse que vem andando desde amanhã. A gente comeu alguma coisa, pelo menos. Ela nem olhou para papai enquanto falava, concentrada em mexer a panela. Papai suspirou de novo, daquele jeito pesado, mas não insistiu. Foi até a janela que dava para o quintal e ficou olhando para o galpão. A chuva continuava caindo, mais fraca agora, mas ainda insistente. Pingos grossos batiam no telhado de telha do galpão, fazendo aquele barulho que parece tambor desafinado. Mamãe tirou a panela do fogo, colocou a canjica de volta no prato, pegou a lamparina de querosene que iluminava a sala e fez sinal para mim. Vem, Marta, vamos levar isso para o homem. Carmen, você não vai sair nessa chuva. Papai se virou da janela. Vou sim, e rápido, antes que esfrie de novo. Ela já estava na porta, segurando a lamparina numa mão e o prato na outra. Marta leva o cobertor. Papai abriu a boca para falar alguma coisa, mas acabou só balançando a cabeça. Ele sabia que quando mamãe decidia alguma coisa, não tinha quem fizesse ela mudar de ideia. Era uma teimosia boa, uma teimosia de quem tinha o coração mole e não aguentava ver ninguém sofrer. Saímos as duas pela porta dos fundos. A chuva fina molhava o rosto da gente, gelada como água de poço fundo. Eu segurava o cobertor com força, tentando não deixar molhar muito. O quintal estava cheio de poças, a lama grudava no pé descalço, escorregadia e fria. A gente atravessou os 20 passos que separavam a casa do galpão,
Mamãe na frente, iluminando o caminho com a lamparina que balançava e fazia sombras compridas dançarem no chão molhado. A porta do galpão estava encostada, mas não trancada. Mamãe empurrou devagar e a madeira velha gemeu nos gonzos enferrujados. A luz amarelada da lamparina entrou primeiro, iluminando o interior do galpão. O homem estava encostado na parede do fundo, longe da porta, como se quisesse ocupar o menor espaço possível. Tinha tirado a camisa molhada e torcido, deixando ela pendurada num prego na parede. Ficou só com uma camiseta por baixo, também molhada, colada no corpo magro que mostrava as costelas. Os braços dele tinham músculos, mas era daqueles músculos de quem trabalha pesado, não de quem come bem. A trouxa estava no chão, ao lado dele, ainda fechada. E ele tremia. Tremia tanto que os dentes batiam, fazendo um barulhinho seco. Quando a luz da lamparina iluminou o rosto dele, vi melhor. Era um rosto marcado, com rugas ao redor dos olhos e da boca, a barba por fazer toda encharcada. Mas os olhos eram o que mais chamava a atenção. Eram olhos tristes, tão tristes que me deu um aperto no peito. Pareciam os olhos de alguém que tinha chorado muito e tinha esquecido como parar. Aqui, meu senhor. Mamãe se aproximou, estendendo o prato. A voz dela saiu suave, cheia daquele calor que só uma mãe sabe colocar nas palavras. Não é grande coisa, mas é feito com carinho. Está quentinho ainda. O homem olhou para o prato como se não acreditasse no que estava vendo. As mãos dele, grandes e calejadas, mãos de quem trabalha com madeira ou com a terra, tremiam quando pegaram o prato. Ele segurou com cuidado, como se fosse alguma coisa preciosa, como se fosse ouro. A senhora não precisava. A voz saiu baixa, rouca, embargada. Já fez muito me deixando ficar aqui. Precisava sim, mamãe falou firme. Ninguém dorme com a barriga vazia debaixo do meu teto, nem que seja só o teto do galpão. Ela fez sinal para mim e eu me aproximei, estendendo o cobertor. Para o senhor se agasalhar, a noite vai ser fria. O homem pegou o cobertor com uma mão, a outra ainda segurando o prato. E foi quando eu vi. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, misturadas com os pingos de chuva que ainda escorriam do cabelo. Ele abaixou a cabeça rápido, como se tivesse vergonha de chorar na frente da gente. Mas a gente via. Via os ombros dele tremendo, não só de frio, mas de emoção. Desculpa, senhora, desculpa mesmo. Ele limpou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. É que faz 2 dias que eu não como nada quente, e faz muito mais tempo que eu não encontro bondade desse jeito. Mamãe se aproximou mais, colocou a mão no ombro dele, num gesto maternal que ela usava com a gente quando estávamos tristes. Não precisa se desculpar, não. Aqui a gente divide o pouco que tem. É assim que Deus ensinou. O homem respirou fundo, tentando controlar o choro. Olhou para a mamãe, depois para mim, e falou com uma voz que saía lá de dentro, cheia de gratidão verdadeira. A senhora é um anjo mesmo. Deus há de recompensar a bondade da senhora e do senhor marido. E dessas crianças lindas, Deus há de recompensar. O senhor come enquanto está quente, e se agasalha bem, ouviu? Amanhã cedo eu trago um café antes do senhor seguir viagem. Mamãe ajeitou a lamparina num canto, onde ela podia ficar acesa sem risco de cair. Essa lamparina pode deixar acesa a noite toda se o senhor quiser. Tem querosene suficiente até amanhã. A senhora está me dando até luz? A voz dele falhou de novo. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa descansar. Mamãe deu um último olhar ao redor, verificando se tinha mais alguma coisa que ela podia fazer. Se precisar de alguma coisa durante a noite, pode bater na porta da casa. Não precisa ter vergonha. O homem acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Estava ocupado tentando controlar o choro que teimava em voltar. Saímos do galpão e voltamos para casa. A chuva tinha diminuído ainda mais, era quase uma garoa fina agora. Mamãe andava devagar, como se estivesse pensando em alguma coisa muito séria. Quando chegamos na porta dos fundos, ela se virou para mim e colocou a mão no meu ombro. Marta,
Guarda bem isso que você viu hoje. Quando a gente tem pouco, é que a gente mais precisa dividir, porque é nesses momentos que a gente entende o que é de verdade não ter nada. Eu assenti, ainda segurando a barra da minha saia molhada. Tinha 11 anos, mas entendia o que mamãe estava dizendo. Via na prática, ali, naquela noite fria e molhada. Entramos em casa. Papai estava sentado na cadeira, mas não no lugar de sempre. Estava numa cadeira que dava para ver a janela que dava para o galpão. Miguel tinha dormido num canto, enrolado num xale velho. As gêmeas dormiam abraçadas no colchão fino que a gente estendia no chão da sala para elas. Deu tudo certo? Papai perguntou, ainda olhando para a janela. Deu. O homem estava tremendo de frio e de fome. Agradeço a Deus por termos o que dar. Mamãe começou a apagar a lamparina que tinha ficado na sala, guardando as coisas da cozinha. Carmen, papai começou, a voz meio engasgada. Você deu seu jantar para ele. E daí? Amanhã eu como. Ele precisava mais do que eu. Papai ficou quieto por um tempo, só olhando pela janela. A luz da lamparina que mamãe tinha deixado no galpão brilhava fraquinha lá longe. Eu vi papai se levantar, ir até a janela, ficar olhando. Depois voltar para a cadeira. Depois, levantar de novo. José, o que você está fazendo? Mamãe perguntou enquanto ajeitava as meninas que dormiam. Só olhando. O homem não vai fazer nada. Deixa o coitado descansar. Não custa vigiar. Papai insistiu, mas a voz dele não era brava. Era mais preocupada. Aquela preocupação de pai que quer proteger a família, que não confia em estranho, mas que também não quer ser injusto. Fomos todos dormir. Eu e mamãe dividíamos o único quarto com as gêmeas e Miguel. Papai dormia numa rede armada na sala, porque dizia que assim ele ouvia qualquer barulho na casa. Mas naquela noite, mesmo cansada, eu não consegui dormir direito. Ficava pensando no homem lá no galpão, nos olhos tristes dele, no jeito que ele segurou o prato de canjica como se fosse um tesouro, nas lágrimas que desceram pelo rosto dele quando mamãe deu o cobertor. Que tipo de vida aquele homem tinha tido? Por que estava na estrada sozinho, indo para São Paulo? Tinha família? Tinha filhos esperando por ele? A chuva batia no telhado, cada vez mais fraca. De vez em quando, eu ouvia papai se mexendo na rede, o barulho das cordas rangendo. Imaginei ele levantando, indo até a janela, olhando para o galpão, voltando para a rede, levantando de novo. Mamãe também não devia estar dormindo direito, porque eu sentia ela se virar de um lado para o outro no colchão que a gente dividia. Uma vez ela suspirou fundo e murmurou baixinho, como se estivesse rezando. Senhor, protege aquele homem. Seja lá o que aconteceu com ele, dá forças para ele recomeçar. Eu fechei os olhos, tentando dormir, mas a imagem do homem não saía da minha cabeça. Um estranho que tinha aparecido na nossa porta numa noite de chuva. Um estranho que mamãe tinha tratado como gente, como filho de Deus. Um estranho que, sem a gente saber, ia mudar nossa vida para sempre. Lá fora, a chuva finalmente parou. O vento soprou forte uma vez, fazendo a porta ranger, e depois tudo ficou silencioso. Um silêncio pesado, daqueles que vêm depois da tempestade. O tipo de silêncio que faz a gente pensar que alguma coisa está para acontecer. E estava mesmo. Acordei com os gritos de papai. Carmen! Carmen, vem ver isso! Acorda, mulher! Pulei da cama, o coração batendo descompassado. A voz de papai estava alterada, mas não era medo. Era outra coisa, alguma coisa que eu não conseguia identificar. Mamãe já estava de pé, jogando o xale por cima da camisola, os olhos arregalados. O que foi, José? O que aconteceu? Ela correu para a porta do quarto. Miguel acordou chorando, assustado. As gêmeas se abraçaram ainda meio dormindo, os olhinhos vermelhos de sono. Eu peguei Miguel no colo, tentando acalmá-lo, enquanto seguia a mamãe para fora. O dia estava amanhecendo. Aquela luz cinzenta e fria do inverno, quando o sol ainda não apareceu direito, mas já não é noite. O quintal estava encharcado, cheio de poças que refletiam o céu nublado. A chuva tinha parado durante a madrugada, mas o chão ainda estava molhado, o ar pesado de umidade.
Papai estava parado na porta do galpão, completamente imóvel. Os braços caídos ao longo do corpo, a boca meio aberta, os olhos fixos em alguma coisa lá dentro. Nunca tinha visto papai daquele jeito. Parecia que tinha virado estátua. José, pelo amor de Deus, o que foi? Mamãe chegou perto dele, a voz tremendo. O homem fez alguma coisa? O homem te machucou? Papai se virou devagar para olhar para a mamãe. O rosto dele estava diferente. Não era medo, não era raiva. Era espanto. Era confusão. Era alguma coisa que fazia as mãos dele tremerem. Vem ver, Carmen. Vem ver o que esse homem fez. A voz de papai saiu baixa, quase um sussurro. Mamãe se aproximou devagar, desconfiada, e eu fui atrás, ainda segurando Miguel. Olhamos para dentro do galpão. O andarilho não estava mais lá. Mas o que a gente viu fez meu coração parar por um instante. A carroça de papai estava diferente. Completamente diferente. As rodas que viviam bambas folgadas, fazendo barulho quando andavam, estavam firmes. Alguém tinha apertado todos os pregos, ajustado os eixos. Os eixos que rangiam e chiavam tinham sido lubrificados, brilhavam com graxa. A lona que cobria a parte de cima da carroça, toda rasgada e remendada de qualquer jeito, estava consertada com pontos pequenos e caprichosos, usando pedaços de pano que deviam ter vindo da trouxa do homem. Até os arreios do burro, aquelas tiras de couro velhas e ressecadas que papai vivia reclamando que iam quebrar a qualquer momento, estavam diferentes. Macias, tratadas, como se alguém tivesse passado sebo ou alguma coisa nelas. As ferramentas de papai estavam todas organizadas numa fileira contra a parede. O machado que tinha o cabo rachado estava consertado, amarrado com arame fino e caprichoso. A enxada torta tinha sido endireitada. A foice sem fio tinha sido afiada, brilhava na luz fraca da manhã. O martelo que vivia com o cabo bambo estava firme de novo. Mamãe levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus do céu! Mas não era só isso. Nos fundos do galpão, onde ficavam guardados nossos mantimentos, tinha mais coisas, coisas que não eram nossas. 2 sacos novos de feijão, bem cheios, amarrados com barbante. Um saco de açúcar mascavo, outro de sal grosso. 3 latas de banha de porco. Um pacote grande de café em grão. Comida. Comida de verdade. Comida que a gente não tinha, que a gente não podia comprar. E no meio de tudo, em cima do cobertor marrom que mamãe tinha emprestado na noite anterior, dobrado com um capricho que doía de ver, com as pontas todas alinhadas direitinho, estava um papel e um envelope de papel pardo. Papai entrou no galpão devagar, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse sumir se ele se movesse rápido. Pegou o papel com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Olhou para a mamãe. Lê, Carmen. Eu não estou conseguindo ver direito. Mamãe pegou o papel. As lágrimas já desciam pelo rosto dela, mas ela limpou os olhos com as costas da mão e começou a ler em voz alta. A voz dela falhava a cada palavra. Para a família que me deu abrigo quando eu não tinha mais nada. Ela parou, soluçou, continuou. Meu nome é Francisco. Há 3 meses perdi minha esposa e meus 2 filhos pequenos na enchente que devastou nossa vila no sul de Minas. A água levou tudo, minha casa, minha oficina de carpintaria, minha família, minha vontade de viver. Mamãe teve que parar de novo. Estava chorando tanto que não conseguia continuar. Eu também estava chorando, as lágrimas descendo quentes pelo rosto. Miguel se agarrava em mim sem entender o que estava acontecendo. Papai pegou o papel da mão de mamãe e tentou continuar, mas a voz dele também saiu embargada. Fiquei semanas sem rumo, pensando em desistir de tudo. Ontem, quando a chuva me pegou na estrada, pedi a Deus um sinal de que ainda havia bondade no mundo, de que ainda valia a pena seguir. Ele parou, respirou fundo, limpou os olhos com as costas da mão. A senhora que me serviu comida quente, que me cobriu com carinho, que me tratou com dignidade quando eu não passava de um farrapo, foi o sinal de Deus. O Senhor que, mesmo desconfiado, não me deixou ao relento, foi a resposta da minha prece. Papai sentou no chão. Simplesmente sentou, com as pernas cruzadas, a cabeça baixa,
os ombros tremendo. Eu nunca na minha vida tinha visto meu pai chorar. Mas ali, naquela manhã fria, ele chorava como uma criança. Mamãe se ajoelhou ao lado dele, abraçou e os dois ficaram assim, abraçados, chorando juntos. Peguei o papel que tinha caído no chão e continuei lendo, a voz saindo em fios. Não tinha como pagar a bondade de vocês, mas tenho minhas mãos. Trabalhei esta noite com o coração. Os mantimentos eram para eu vender em São Paulo, mas vocês precisam mais do que eu. Que Deus abençoe cada um desta casa. A senhora devolveu minha vontade de viver. No final estava assinado com letra firme, Francisco Silva. Papai pegou o envelope de papel pardo que estava junto. Abriu com as mãos tremendo. Dentro tinha dinheiro. Notas velhas, amassadas, mas eram notas de valor. E um bilhete pequeno, para consertar o que eu não consegui consertar, para as crianças. Ficamos ali, os 4 no meio do galpão, chorando e abraçados. O sol começava a aparecer por trás das nuvens, mandando raios dourados pela porta aberta. E naquele momento, eu soube que tinha presenciado alguma coisa especial. Alguma coisa que ia marcar para sempre. Papai se levantou de repente, ainda com as lágrimas molhando o rosto. Os olhos dele ficaram arregalados, desesperados, como se tivesse acabado de entender alguma coisa muito importante. Carmen, que horas são? Que horas são? Mamãe olhou pela porta do galpão, tentando ver a posição do sol entre as nuvens. Deve ser umas 6 e pouco da manhã por aí. Por quê? O homem saiu faz pouco tempo. Não pode estar longe. Papai já estava indo para a porta, os pés descalços pisando nas poças de lama. Tenho que achar ele, tenho que falar com ele. José, espera! Você está descalço, está sem camisa. Mamãe tentou segurar o braço dele, mas papai já estava correndo pelo quintal. Eu nunca tinha visto papai daquele jeito. Sempre foi homem de andar devagar, de pensar antes de agir, de medir as palavras. Mas naquela manhã, ele correu como se a vida dele dependesse disso. Atravessou o quintal todo, abriu o portão de madeira que rangeu nos gonzos e saiu para uma estrada de barro. Seu Francisco! Seu Francisco! A voz de papai ecoava pela manhã quieta, quebrando o silêncio que ainda pairava sobre a vila. Seu Francisco, volta aqui! Por favor! Mamãe, eu e Miguel corremos atrás. As gêmeas tinham acordado e estavam chorando na porta de casa, assustadas com toda aquela agitação. Mamãe gritou para trás. Ana, Rosa, fiquem aí, não saiam da porta. A estrada estava vazia. De um lado, ia para o centro da vila. Do outro, seguia para as fazendas e depois para a estrada grande que levava para São Paulo. A lama do caminho estava cheia de pegadas. Pegadas de burro, de boi, de gente. Era impossível saber qual era a do seu Francisco. Papai correu para um lado, depois voltou e correu para o outro. Olhava para todos os lados, a respiração ofegante, os olhos procurando, mas não tinha ninguém. A estrada estava deserta, só o barro vermelho e as poças de água suja. Seu Francisco! Papai gritou de novo, a voz já mais fraca, mais desesperada. Seu Francisco, por favor! Ele parou no meio da estrada, as mãos na cabeça, virando para um lado e para o outro. Viu o desespero tomando conta dele, a angústia apertando o peito dele, do jeito que apertava quando a gente não conseguia pagar uma conta, quando a comida acabava, quando tudo parecia sem saída. Ele já foi, José. Mamãe se aproximou devagar, colocando a mão nas costas dele. A voz dela saía suave, tentando acalmar. Deve ter saído de madrugada, logo que terminou o trabalho. Eu tinha que agradecer, Carmen. Papai se virou para ela e as lágrimas voltaram a cair. Eu tinha que olhar no olho dele e agradecer. Tinha que pedir perdão por ter desconfiado, por ter sido tão duro com ele. Você não foi duro, José. Você estava protegendo a família. Eu quase não deixei ele entrar. A voz de papai saiu num grito de dor, de arrependimento verdadeiro. Você ouviu? Ele estava pensando em desistir da vida. E se eu tivesse mandado ele embora? E se eu tivesse deixado ele na chuva? O que teria acontecido com ele? Mamãe abraçou papai ali, no meio da estrada de lama, os dois descalços, molhados do orvalho da manhã. Eu segurava Miguel,
que tinha enterrado o rostinho no meu ombro, assustado de ver papai daquele jeito. Mas você não mandou ele embora, José. Você deixou ele ficar. E olha o que aconteceu. Deus usou você, usou a gente, para salvar aquele homem. Papai soluçou contra o ombro de mamãe, os ombros largos tremendo como eu nunca tinha visto. Eu julguei ele, Carmen. Julguei pelos trapos, pela aparência. Pensei que ele podia ser ladrão, podia ser vagabundo. E o homem? O homem era um carpinteiro que perdeu tudo. Era um pai que perdeu os filhos. E mesmo assim, mesmo destruído, ele trabalhou a noite inteira para nos ajudar. Por isso mesmo, José. Por isso mesmo a gente precisa aprender. Mamãe segurou o rosto de papai com as 2 mãos, obrigando ele a olhar para ela. A gente nunca sabe quem é a pessoa que está pedindo ajuda, nunca sabe a história que ela carrega. Um vizinho passou de burro pela estrada, olhou para a gente com curiosidade, mas não parou. Devia estar achando estranho ver a família inteira ali, no meio do caminho, abraçados e chorando. Mas naquele momento a gente não se importava com o que os outros iam pensar. Ficamos ali por um tempo que pareceu longo. O sol ia subindo devagar, pintando o céu de tons alaranjados e dourados, queimando as nuvens que sobravam da chuva da véspera. Os passarinhos começaram a cantar nas árvores ao redor, aquele canto alegre de quem está feliz porque a tempestade passou. Finalmente, papai respirou fundo, enxugou o rosto com as costas da mão e olhou para a estrada vazia mais uma vez. Que Deus te acompanhe, seu Francisco, onde quer que você esteja. Que Deus te dê força, te dê paz, te dê uma vida nova. Voltamos para casa devagar, em silêncio. As gêmeas correram para a mamãe assim que a gente chegou no portão, abraçaram as pernas dela, chorando de susto e de fome. Mamãe pegou as 2 no colo, mesmo elas já estando grandinhas, e entrou para dentro de casa. Eu fiquei no quintal com papai. Ele tinha parado na porta do galpão de novo, olhando para tudo que o seu Francisco tinha feito. A carroça consertada, as ferramentas organizadas, os sacos de mantimentos, o cobertor dobrado com tanto cuidado. Marta. Papai me chamou, a voz ainda meio embargada. Vem cá, filha. Me aproximei. Papai se ajoelhou na minha frente, ficando da minha altura, e segurou meus ombros com as mãos grandes e calejadas. Os olhos dele, ainda vermelhos de tanto chorar, olharam dentro dos meus com uma intensidade que me assustou um pouco. Guarda bem isso que aconteceu aqui, ouviu? Guarda no coração. A voz dele saía firme agora, como se estivesse fazendo uma promessa solene. A gente vive julgando as pessoas pela roupa que vestem, pelo jeito que falam, por onde moram. Mas a gente não sabe nada. Não sabe a dor que estão carregando, não sabe a luta que enfrentaram para chegar até ali. Eu acenei com a cabeça, as lágrimas ainda molhando meu rosto. Seu Francisco me ensinou uma lição que eu vou carregar até morrer. Papai apertou meus ombros de leve. Aquele homem estava destruído por dentro. Perdeu tudo que tinha de mais precioso. Podia ter roubado a gente durante a noite, podia ter levado embora o pouco que temos. Mas o que ele fez? Trabalhou a noite inteira. A noite inteira, Marta, para deixar nossa vida melhor. Por que ele fez isso, papai? Perguntei, a voz saindo fininha. Porque ele entendeu uma coisa que muita gente demora a vida toda para entender. Papai passou a mão no meu cabelo, naquele gesto carinhoso que ele raramente fazia. Bondade gera bondade. Quando você recebe amor, mesmo nas piores circunstâncias, você quer passar esse amor para a frente. O seu Francisco estava morrendo por dentro. E sua mãe, com um prato de canjica rala e um cobertor velho, deu para ele alguma coisa que vale mais do que ouro. O que, papai? Dignidade, filha. Ela tratou ele como gente, como filho de Deus, não como um farrapo, não como um estorvo, e isso salvou ele. Papai me abraçou forte, apertado contra o peito dele que ainda subia e descia rápido. Eu senti o cheiro dele, aquele cheiro de sabonete de sebo misturado com suor de trabalho, misturado com a umidade da manhã. E senti o amor dele, que era um amor meio duro por fora, mas que por dentro era suave como algodão. Quando nos separamos, papai ficou olhando para a carroça mais uma vez.
Passou a mão nas rodas consertadas, testou o eixo, puxou a lona remendada. Tudo estava perfeito. Feito com capricho, com habilidade, com amor. Esse homem era mais do que um carpinteiro bom. Papai falou, mais para si mesmo do que para mim. Esse homem tinha uma grandeza de alma que o mundo inteiro deveria ter. Entramos de volta para casa. Mamãe tinha acendido o fogão a lenha e o cheiro de fumaça de eucalipto se espalhava pela cozinha, misturado com outro cheiro que fez meu estômago roncar alto. Café. Café de verdade, feito com os grãos que o seu Francisco tinha deixado. As gêmeas estavam sentadas no chão, brincando com bonecas de pano que mamãe tinha feito com retalhos. Miguel estava na mesa, os olhinhos fixos na panela que fervia no fogão. Tinha bolo de fubá assando numa forma velha de alumínio e o cheiro doce enchia a casa toda. De onde veio isso, Carmen? Papai perguntou, ainda na porta, olhando para a mesa que pela primeira vez em semanas tinha mais do que migalhas. Do presente que o seu Francisco deixou. Mamãe mexia a panela sem olhar para trás. Achei que a gente devia usar. Seria desrespeito deixar estragar. Papai entrou devagar, como se estivesse entrando numa casa diferente, não a nossa. Sentou na cadeira, puxou Miguel para o colo e ficou ali, quieto, olhando para o fogão. Tomamos café juntos naquela manhã. Café com açúcar de verdade, não aquele melado ralo que a gente usava para adoçar. Bolo de fubá ainda quente, macio, que desmanchava na boca. Tinha até manteiga, feita com a banha que estava nos sacos. As gêmeas comeram que nem passarinho, de pouquinho em pouquinho, saboreando cada migalha como se fosse tesouro. Mas papai quase não tocou na comida. Ficou olhando para o prato, para a xícara de café, para o pedaço de bolo. De vez em quando levava a xícara até a boca, tomava um gole pequeno e voltava a ficar parado, pensativo. José, come, precisa de força para trabalhar. Mamãe insistiu, colocando mais bolo no prato dele. Não consigo, Carmen. A voz de papai saiu baixa. Fico pensando naquele homem, na dor que ele deve estar carregando. Mamãe se sentou do lado dele, colocou a mão em cima da mão dele. A gente não pode carregar a dor dos outros, José. Só podemos fazer nossa parte. E fizemos. Demos abrigo, demos comida, demos calor humano. O resto está nas mãos de Deus. Mas não foi suficiente, Carmen. Não foi. Como não foi suficiente? Olha tudo o que ele deixou. Olha o recado que escreveu. A gente deu para ele alguma coisa muito maior do que comida e teto. Papai balançou a cabeça, os olhos ficando vermelhos de novo. Ele perdeu os filhos, Carmen. Os filhos. Imagina perder o Miguel, perder as meninas. A voz dele quebrou no final e ele teve que parar de falar. Mamãe também ficou com os olhos marejados, apertou a mão de papai com mais força. Terminamos o café em silêncio pesado. Depois mamãe recolheu os pratos, levou para o tanque para lavar. Eu ajudei, enquanto papai ficou na mesa com Miguel no colo, as gêmeas brincando aos pés dele. Foi quando papai pegou o envelope de papel pardo que tinha trazido do galpão. Estava em cima da mesa, fechado, pesado. Ele olhou para o envelope por um longo tempo, virando de um lado para o outro, como se estivesse com medo de abrir. Carmen, vem cá. Mamãe enxugou as mãos no avental e se aproximou. Papai abriu o envelope com cuidado, como se fosse alguma coisa sagrada. Despejou o conteúdo na mesa. Notas. Várias notas velhas, amassadas, de valores diferentes. Papai começou a separar, contando baixinho. Mamãe ficou do lado, a mão na boca, os olhos arregalados. Quando papai terminou de contar, ficou parado, olhando para o dinheiro espalhado na mesa como se não acreditasse no que estava vendo. Quanto é, José? É muito, Carmen. A voz dele saía trêmula. Dá para comprar um burro novo, dá para consertar o telhado da casa, dá para comprar comida para meses. O silêncio que caiu na casa foi pesado. Só o barulho do fogo estalando no fogão, das gêmeas brincando baixinho no chão, da água pingando do tanque. Mamãe se sentou, as pernas parecendo fraquear. Meu Deus do céu, aquele homem estava indo para São Paulo tentar recomeçar a vida. E deixou isso tudo para a gente? Ele escreveu que era para vender lá, para começar de novo.
Papai pegou uma das notas, olhou contra a luz da janela e deu tudo para nós. A gente não pode aceitar, José. Mamãe falou de repente, firme. Não podemos. Ele precisa mais do que a gente. Mas como vamos devolver, mulher? O homem já foi embora. Não sabemos nem para onde. Então a gente guarda. Guarda até achar ele. Pergunta para os tropeiros, para os carroceiros que vêm de São Paulo. Alguém deve saber dele. Papai ficou olhando para mamãe por um longo tempo. Depois assentiu devagar. Está certo. A gente guarda a maior parte. Usa só o necessário. E quando acharmos o seu Francisco, devolvemos. Mas eu via no rosto de papai que ele sabia, do mesmo jeito que eu sabia, que provavelmente nunca íamos encontrar o seu Francisco. São Paulo era grande, diziam. Maior que qualquer coisa que a gente podia imaginar. Um homem podia se perder lá e nunca mais ser achado. Papai juntou as notas com cuidado, colocou de volta no envelope. Levantou e foi até o quarto. Voltou com uma lata velha de goiabada, dessas grandes, que mamãe usava para guardar linha e botões. Despejou tudo que tinha dentro numa caixa de madeira, limpou a lata por dentro e colocou o envelope lá dentro. Fechou a tampa com força. Vou enterrar isso debaixo do assoalho, no canto do quarto. Ninguém vai mexer. Ele olhou para mim, para Miguel, para as gêmeas. Isso aqui não é nosso. É um empréstimo. Um dia a gente devolve. Mas a gente sabia. No fundo, todos sabíamos. Aquele dinheiro ia ser usado. Porque a necessidade ia apertar. Porque a fome ia voltar. Porque a vida era dura e não perdoava. E quando usasse, ia doer no coração. Porque ia parecer que estava roubando de quem já tinha perdido tudo. Papai saiu para o galpão de novo, preparando a carroça para o trabalho. A carroça que agora andava firme, silenciosa, consertada pelas mãos habilidosas de um homem que a gente mal conheceu, mas que tinha mudado tudo. Mamãe me chamou perto, passou a mão no meu cabelo. Marta, você entende o que aconteceu aqui, não entende? Acho que sim, mamãe. Não é só sobre o dinheiro, sobre os concertos, sobre a comida. Ela falou baixinho, como quem conta um segredo. É sobre como um coração quebrado ainda pode dar, como alguém que perdeu tudo ainda pode amar. O seu Francisco podia ter guardado tudo para ele, podia ter ido embora e nunca mais olhar para trás. Mas escolheu dividir. Escolheu dar. Mas por que, mamãe? Por que dar para a gente que somos estranhos? Porque a gente tratou ele como gente, filha. E às vezes é só isso que uma pessoa precisa para não desistir de tudo. Os dias que vieram depois daquela manhã foram diferentes de tudo que eu tinha vivido até então. Era como se a casa inteira tivesse mudado de cor, de cheiro, de sentimento. Não era só por causa da comida que agora tinha na despensa ou pelo dinheiro escondido debaixo do assoalho. Era alguma coisa mais profunda que mexia com a gente por dentro. Papai acordava antes do sol nascer, como sempre fez, mas agora tinha um jeito diferente no andar. Os ombros não estavam mais tão caídos. Ele preparava a carroça com cuidado, passando a mão nas rodas que não faziam mais barulho, verificando os eixos que não rangiam mais. Via ele parar às vezes, no meio do trabalho, e ficar olhando para as próprias mãos, pensativo, como se estivesse lembrando de outras mãos que tinham trabalhado ali durante a noite. A primeira vez que papai saiu para trabalhar com a carroça consertada, voltou no final da tarde com os olhos brilhando. Tinha conseguido carregar o dobro de carga porque as rodas aguentavam o peso sem afundar na lama. O burro velho puxava mais fácil, porque os eixos estavam lubrificados. E os fazendeiros tinham percebido a diferença. "José, sua carroça está nova", um deles tinha comentado. "Mandou consertar?" Papai tinha respondido com a voz embargada. "Foi um anjo que consertou, um anjo de verdade." Mamãe usava os mantimentos que o seu Francisco tinha deixado com um cuidado que doía de ver. Cada punhado de feijão que tirava do saco, ela olhava como se fosse diamante. Cada colher de açúcar era medida com reverência. Ela não desperdiçava nem um grão, nem uma migalha. "Isso aqui foi dado com amor", ela repetia toda vez que cozinhava. "Não posso desperdiçar o que foi dado com amor." As refeições mudaram. Não muito, porque mamãe tinha medo de acabar rápido, mas o suficiente para a gente sentir. O feijão tinha sal de verdade, tinha uma colheradinha de banha para dar gosto.
A canjica tinha açúcar. O café da manhã tinha um pedacinho de bolo ou de broa. As gêmeas pararam de chorar de fome. Miguel engordou um pouquinho. As bochechas ficaram menos fundas. E eu? Eu passava os dias pensando no seu Francisco. Ficava imaginando onde ele estaria. Se tinha chegado em São Paulo, se tinha conseguido recomeçar a vida. À noite, antes de dormir, eu rezava por ele. Rezava para que Deus cuidasse dele, para que ele encontrasse paz, para que a dor da perda não doesse tanto. Uma semana depois daquela manhã, papai chegou em casa mais cedo que o normal. Tinha uma expressão estranha no rosto, mistura de esperança e ansiedade. Entrou pela porta segurando o chapéu de palha na mão, amassando a aba com os dedos nervosos. Carmen, encontrei um tropeiro que vem de São Paulo. Mamãe largou o que estava fazendo, se virou rápido. E aí? Perguntou sobre o seu Francisco? Perguntei. Descrevi ele, contei a história toda. O tropeiro disse que em São Paulo tem muita gente, que é difícil achar alguém assim. Papai sentou na cadeira, os ombros caindo de novo. Mas disse que ia perguntar por aí. Disse que se ouvir falar de algum carpinteiro chamado Francisco Silva, que chegou faz pouco tempo, manda notícia. E você acredita que ele vai mandar notícia? Mamãe perguntou baixinho. Papai demorou para responder. Não sei, Carmen. Não sei. O silêncio que caiu na cozinha foi pesado. Eu estava sentada no canto, fingindo que bordava um pano de prato, mas escutando tudo. Vi mamãe se aproximar de papai, colocar a mão no ombro dele. A gente fez o que podia, José. O resto está nas mãos de Deus. Mas eu queria agradecer, mulher. Queria olhar no olho dele e dizer que aquilo que ele fez mudou nossa vida, que a lição que ele me deu vai ficar para sempre. Mamãe não respondeu. Só ficou ali, a mão no ombro de papai, os dois em silêncio. Passaram-se as semanas. Papai perguntava para todo o tropeiro, todo carroceiro, todo viajante que passava pela estrada. Sempre a mesma descrição, sempre a mesma história. Mas ninguém sabia de nada. Ninguém tinha ouvido falar de um carpinteiro chamado Francisco Silva que tinha chegado em São Paulo, vindo do interior de Minas. Eu via a frustração crescendo em papai. Via ele voltar do trabalho cada vez mais cabisbaixo quando não tinha notícia nenhuma. Via ele parar em frente ao galpão, olhando para a carroça, para as ferramentas, como se estivesse pedindo para elas contarem onde o dono daquelas mãos habilidosas tinha ido. Foi num domingo, depois da missa, que algo aconteceu. A gente estava voltando para casa, andando pela estrada de terra. O padre tinha falado sobre caridade, sobre ajudar o próximo, sobre não julgar pelas aparências. Cada palavra tinha sido como uma agulhada no coração, lembrando da noite que o seu Francisco tinha batido na nossa porta. Papai ia na frente, em silêncio. Mamãe caminhava com as gêmeas, uma de cada lado. Miguel corria na frente, chutando pedrinhas. Eu ia no meio, observando tudo. De repente, papai parou. Virou para a mamãe e o rosto dele tinha uma expressão que eu nunca tinha visto. Era determinação misturada com medo, era vontade misturada com dúvida. Carmen, eu tomei uma decisão. Mamãe parou também, puxando as gêmeas para perto. Que decisão, José? Vou fazer um puxadinho no galpão, vou deixar arrumado com um colchão, um cobertor limpo, e quando passar algum viajante, algum andarilho, vou oferecer pouso. Mamãe arregalou os olhos. José, eu sei o que você vai dizer. Que é perigoso, que a gente não conhece as pessoas, que pode dar errado. Papai falou rápido, como se tivesse decorado as palavras. Mas eu não posso viver com essa culpa, mulher. Não posso viver sabendo que fechei a porta na cara de alguém que podia ser um anjo disfarçado. Não era isso que eu ia dizer, José. Mamãe se aproximou, os olhos brilhando. Ia dizer que acho uma ideia linda. Papai piscou surpreso. Você concorda? Claro que concordo. O seu Francisco nos ensinou, José. Ensinou que bondade não é só dar quando sobra. É dar mesmo quando falta. É abrir a porta mesmo quando dá medo. Vi papai abraçar mamãe ali, no meio da estrada, com as gêmeas espremidas entre os dois, com Miguel rindo e pulando ao redor.
e eu senti alguma coisa se acomodar dentro de mim, como se uma peça que estava faltando tivesse finalmente encontrado seu lugar. Naquela mesma semana, papai começou a construir o puxadinho. Usou madeira velha que tinha guardado, telhas que sobraram de um concerto antigo. Não era nada bonito, não era nada grande. Era só um quartinho pequeno, com uma janelinha, uma portinha de madeira, espaço suficiente para uma cama simples. Eu e mamãe fizemos um colchão novo, enchendo um pano de estopa com palha de milho limpa. Mamãe separou um cobertor, não o melhor que tínhamos, mas um bom, sem muitos remendos. Colocou uma vasilha de barro para a água, uma toalhinha limpa pendurada num prego. Quando terminou, papai ficou parado na porta do quartinho, olhando para dentro. A luz do entardecer entrava pela janelinha, iluminando tudo com um tom alaranjado suave. Ele passou a mão pela parede de tábuas, testou a cama para ver se estava firme, ajeitou o cobertor. Está pronto. Ele falou mais para si mesmo que para a gente. Agora, quando vier alguém, tem onde ficar. E vai vir, José. Mamãe segurou a mão dele. E a gente vai receber com o mesmo carinho que recebeu o seu Francisco. Mas e se der errado, Carmen? E se vier alguém que realmente queira fazer mal? Aí a gente aprende e segue em frente. Mas não podemos deixar de fazer o bem por medo do mal. Não podemos. Papai acenou com a cabeça, mas eu via a preocupação ainda morando nos olhos dele. Era o medo natural de um pai, de um homem que tinha família para proteger. Mas era também a vontade de honrar o presente que tinha recebido, a lição que tinha aprendido. Naquela noite, antes de dormir, ouvi papai e mamãe conversando baixinho no quarto. A voz de papai saía cansada, mas tinha alguma coisa de paz nela. Você acha que o seu Francisco sabe o que ele fez por nós, Carmen? Acho que sim, José. Acho que onde ele estiver, ele sabe. Não demorou muito para a notícia se espalhar pela vila. A gente morava numa comunidade pequena, daquelas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde uma novidade corre de boca em boca mais rápido que água descendo ladeira. E a novidade de que a família do José Carroceiro estava dando pouso para andarilhos e viajantes chegou nos ouvidos de muita gente. As primeiras semanas foram tranquilas. Passou um vendedor de pentes e espelhinhos, um homem já de idade que agradeceu muito o pouso e seguiu viagem logo cedo. Depois veio um trabalhador que ia para uma fazenda longe, procurando emprego na colheita. Ficou 2 noites, ajudou papai a empilhar lenha e foi embora deixando meia dúzia de ovos que tinha ganhado pelo caminho. Mas foi quando chegou o terceiro viajante que as línguas começaram a se soltar. Era uma tarde de sábado e eu estava no quintal estendendo roupa no varal. Ouvi vozes na frente da casa, reconheci a voz estridente da dona Sebastiana, nossa vizinha, que morava 3 casas adiante. Ela era daquelas mulheres que sabem de tudo, que têm opinião sobre tudo e que não medem as palavras na hora de falar. Carmen, vim aqui como amiga, como cristã. A voz dela atravessava a parede fina da casa. Estão falando por aí que vocês estão abrigando qualquer um que aparece na porta. Isso é verdade? É verdade sim, Sebastiana. A voz de mamãe saiu calma, mas eu percebi a tensão embaixo. A gente oferece um lugar para dormir para quem precisa. Minha filha, mas isso é perigoso. Vocês não sabem quem são essas pessoas. Pode ser ladrão, pode ser fugitivo, pode ser qualquer coisa. Pode ser gente de bem também, Sebastiana. Gente que está passando necessidade, que precisa de ajuda. Ouvi Dona Sebastiana dar aquele suspiro dela, aquele suspiro de quem acha que está falando com criança teimosa. Carmen, eu entendo que vocês têm bom coração, mas têm as crianças para pensar. A Marta ainda é novinha, as gêmeas são pequenas. Se acontecer alguma desgraça, como é que fica? Não vai acontecer nada, Sebastiana. A gente toma cuidado, a gente conversa com as pessoas antes de deixar ficar. Conversar? E você acha que bandido avisa que é bandido? Pelo amor de Deus, mulher, acorda para a vida. Parei de estender a roupa, fiquei escutando. Sentia o coração apertando, não por medo dos viajantes, mas por medo de que Dona Sebastiana convencesse mamãe a mudar de ideia. Sabia o quanto aquilo era importante para papai, para mamãe, para a gente como família. Sebastiana, agradeço a preocupação. De verdade, agradeço.
Mas a gente vai continuar fazendo o que está fazendo. Você é cabeça dura, Carmen. Sempre foi. Mas não vem reclamar depois quando der errado. Eu avisei. Ouvi os passos de Dona Sebastiana se afastando, os chinelos dela arrastando no chão de terra. A porta se fechou e depois, silêncio. Entrei na casa devagar. Mamãe estava encostada na parede, os olhos fechados, respirando fundo. Vi que as mãos dela tremiam um pouquinho. Mamãe? Ela abriu os olhos, tentou sorrir. Estou bem, filha. A Dona Sebastiana veio dar uma palavrinha, só isso. Ouvi tudo, mamãe. Ela disse que é perigoso. Mamãe se aproximou, passou a mão no meu cabelo. E você acha que é perigoso, Marta? Pensei antes de responder. Lembrei do seu Francisco, dos olhos tristes dele, da bondade que ele tinha deixado mesmo estando destruído por dentro. Lembrei do vendedor de pentes que contou histórias engraçadas para as gêmeas, do trabalhador que ajudou o papai e deixou os ovos. Não, mamãe, não acho. Então está decidido. A gente não vai parar por causa de fofoca. Mas a fofoca não parou por aí. Nos dias seguintes, mais vizinhas vieram. Algumas disfarçavam a crítica com preocupação. Outras eram diretas, dizendo que a gente estava fazendo bobagem, que ia atrair gente ruim para a vila, que as outras famílias estavam com medo. Papai começou a perceber também. Quando ia trabalhar, alguns conhecidos desviavam o olhar. Outros faziam comentários soltos, como quem não quer nada. José, soube que sua casa virou pensão para vagabundo. Um disse rindo, mas o riso tinha veneno. Cuidado, José. Esse negócio de ajudar todo mundo pode dar problema. Você tem família. A seu coração é bom, mas você está sendo ingênuo, rapaz. Papai voltava para casa cada vez mais quieto, mais fechado. Não falava nada, mas a gente via que estava doendo. Via ele sentar na cadeira depois do jantar e ficar olhando para o nada, a mandíbula travada, os olhos distantes. Foi numa noite, depois que as crianças dormiram, que ouvi papai e mamãe conversando na cozinha. Eu estava deitada no colchão, mas não conseguia dormir. As vozes vinham baixinhas, mas eu escutava cada palavra. Carmen, está ficando difícil. A voz de papai saía cansada, pesada. As pessoas estão falando, estão dizendo que eu sou bobo, que estou colocando a família em risco. E você acredita nisso, José? Não sei mais no que acreditar, mulher. Eu queria honrar o que o seu Francisco fez por nós. Queria retribuir a bondade. Mas e se o pessoal tiver razão? E se eu realmente estiver sendo ingênuo? José, olha para mim. Silêncio. Imaginei mamãe segurando o rosto de papai, obrigando ele a olhar nos olhos dela. Você lembra como era antes do seu Francisco aparecer? Você lembra como você era? Lembro. Era desconfiado, era fechado. E era mais feliz? Papai demorou para responder. Não, não era. Então por que voltar a ser aquela pessoa? Por causa de fofoca? Por causa de medo dos outros? Mas, Carmen, e se realmente vier alguém que queira fazer mal? Aí a gente vai lidar. Mas não podemos fechar a porta por causa do que pode acontecer. O seu Francisco estava na mesma situação. Você podia ter fechado a porta. Ele podia ter sido perigoso, mas não foi. Foi um anjo. E se o próximo não for anjo? Então a gente aprende, mas pelo menos tentamos, pelo menos não viramos pedra. Na manhã seguinte, acordei com barulho de martelo. Papai estava no galpão, consertando alguma coisa. Fui ver, ainda de camisola, os pés descalços pisando na grama molhada de orvalho. Papai estava pregando uma tábua de madeira na parede do puxadinho. Quando terminou, se afastou para ver. Tinha escrito com carvão, em letras grandes e um pouco tortas: Pousada do Bom Samaritano, quem precisar, pode bater. Olhou para mim e pela primeira vez em dias vi ele sorrir. Era um sorriso pequeno, meio tímido, mas era um sorriso verdadeiro. O que você acha, Marta? Acho lindo, papai. O pessoal da vila vai falar mais ainda. Então que falem. Papai riu, daquela risada dele que era mais ar saindo do nariz do que som. Você é igualzinha à sua mãe, cabeça dura. Aprendi com os melhores. Naquele dia, quando voltei da bica onde ia buscar água com as gêmeas, vi um grupo de mulheres paradas na frente da nossa casa.
Dona Sebastiana estava no meio, apontando para a placa que papai tinha colocado, falando alto, gesticulando. As outras balançavam a cabeça, concordando. Senti medo. Não vou mentir. Medo de que fizessem alguma coisa, de que convencessem papai a desistir, de que a maldade das palavras fosse mais forte que a bondade que a gente queria fazer. Mas quando cheguei mais perto, vi mamãe parada na porta de casa. Os braços cruzados, o queixo erguido, aquela postura dela de quem não vai recuar. E ao lado dela, papai. Firme, quieto, mas firme. Podem falar o que quiserem, mamãe disse, a voz alta o suficiente para todas ouvirem. Vão continuar falando de qualquer jeito, mas essa casa vai continuar de portas abertas para quem precisar. E se vocês não gostam, o problema é de vocês, não nosso. Dona Sebastiana bufou, virou as costas, foi embora. As outras a seguiram, murmurando entre si. Quando elas sumiram na curva da estrada, vi papai passar o braço pelos ombros de mamãe. E os dois ficaram ali, parados na porta de casa, olhando para a placa que balançava de leve com o vento. A guerra estava declarada, a vila contra a nossa família, mas a gente não ia recuar. As semanas que vieram depois foram difíceis de um jeito que a gente não esperava. Não era fome, não era falta de dinheiro, era outra coisa. Era solidão. Era sentir que a gente tinha virado estranho na própria vila. Mamãe ia ao mercadinho da Dona Lourdes para comprar mantimentos, e as conversas paravam quando ela entrava. As mulheres que estavam falando, rindo, se calavam de repente, olhavam para ela de lado e depois voltavam a conversar baixinho entre si. Mamãe fingia que não via, pagava o que tinha que pagar e saía de cabeça erguida. Mas eu via a tristeza nos olhos dela quando voltava para casa. Comigo não era diferente. Na escola, que ficava numa salinha no centro da vila onde a professora Joana ensinava todas as crianças juntas, as outras meninas começaram a se afastar. Antes brincávamos de roda no recreio, trocávamos figurinhas de santos, dividíamos a merenda. Agora, elas formavam grupinhos longe de mim, sussurravam olhando na minha direção, riam de uma forma que doía mais que qualquer soco. Minha mãe disse que não é para eu brincar com você. A Terezinha, que tinha sido minha melhor amiga, me disse um dia. Disse que sua família está atraindo gente perigosa para a vila. Não respondi. O que ia dizer? Que não era verdade? Mas para elas era verdade. Para elas, a gente tinha virado o problema. Miguel também sofria. Era pequeno, não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia. Voltava da rua chorando porque os outros meninos não deixavam ele brincar. Mamãe abraçava ele, limpava as lágrimas, mas eu via que doía nela também. Com papai foi pior. O trabalho começou a minguar. Os fazendeiros que sempre contratavam ele para transportar mercadorias começaram a arranjar desculpas. Que já tinham contratado outro. Que não precisavam mais. Que iam deixar para a semana que vem. Papai voltava para casa cada vez mais cedo, com a carroça vazia, os ombros caídos de novo daquele jeito que a gente conhecia antes do seu Francisco aparecer. Ele não falava muito, mas a gente via. Via no jeito que ele olhava para os sacos de mantimentos que iam diminuindo. Via no jeito que ele contava e recontava as moedas que tinha no bolso. Foi numa noite depois do jantar que tudo veio à tona. A gente tinha comido feijão com arroz, pouca coisa, mas era o que tinha. As crianças já tinham dormido. Papai estava sentado na cadeira, olhando para as próprias mãos. Carmen, preciso falar com você. Mamãe se aproximou, enxugando as mãos no avental. Eu estava no canto, remendando uma camisa velha de Miguel, mas parei de costurar para escutar. Estou sem trabalho faz quase uma semana. Ninguém está me contratando. O dinheiro está acabando. A voz de papai saía baixa, pesada de culpa e cansaço. Eu sei, José. Também percebi. Talvez o pessoal da vila tenha razão. Talvez eu tenha sido egoísta. Quis fazer uma coisa boa, mas acabei prejudicando a família. José, não fala assim. Mas é verdade, mulher. A voz dele subiu um pouco, cheia de frustração. Olha a situação. As crianças estão sofrendo na escola.
Você está sendo humilhada no mercado. Eu estou sem trabalho, tudo por causa dessa ideia de abrigar gente. Mamãe se sentou na cadeira ao lado dele, pegou as mãos dele entre as dela. E você acha que se a gente parar, se a gente tirar aquela placa, as coisas vão melhorar? Não sei, mas pelo menos o pessoal para de falar. O pessoal sempre vai falar, José. Sempre. Se não for por isso, vai ser por outra coisa. Gente que gosta de falar mal sempre acha motivo. Papai ficou quieto, olhando para as mãos dele nas mãos de mamãe. Mas e o trabalho? Como é que vou sustentar vocês sem trabalho? A gente dá um jeito. Sempre deu. Carmen, o dinheiro que o seu Francisco deixou está quase acabando. Em mais alguns meses, não vai ter nada. E aí? A gente volta para a miséria de antes? Foi aí que eu não aguentei mais ficar quieta. Levantei, me aproximei dos dois. Eles olharam para mim, surpresos. Papai, posso falar? Ele acenou com a cabeça, os olhos cansados. Lembro de como o senhor era antes do seu Francisco aparecer. Lembro do senhor desconfiado, fechado, sempre com medo de tudo. Lembro da gente passando fome, mas o senhor não era mais feliz por isso. A gente estava na miséria igual, mas sem esperança. A voz me tremeu, mas continuei. Agora, mesmo com todo mundo falando mal, mesmo com o trabalho escasso, eu vejo o senhor diferente. Vejo o senhor olhando para as pessoas com bondade. Vejo a senhora, mamãe, tratando todo mundo com amor. E vejo que a gente está sendo alguma coisa maior do que nós mesmos. Mamãe tinha os olhos cheios de lágrimas. Papai ficou me olhando como se estivesse vendo uma pessoa diferente, não a menina de 11 anos que ele conhecia. Marta tem razão, José. Mamãe falou baixinho. A gente pode voltar a ser como era. Pode fechar as portas, pode virar as costas para quem precisa. Mas a gente vai ter que olhar no espelho todo dia e saber que desistiu. Que deixou o medo e a maldade dos outros vencer. Papai respirou fundo. Passou as mãos pelo rosto. Ficou assim por um longo tempo, em silêncio, como se estivesse lutando uma guerra dentro dele mesmo. Finalmente ele falou, a voz saindo cansada, mas firme. Está bem, a placa fica, a pousada continua, mas vou ter que achar outro jeito de ganhar dinheiro. Não posso depender dos fazendeiros daqui. Vai achar, José. Deus não desampara quem faz o bem. Naquela noite, deitada no colchão ao lado das gêmeas que dormiam abraçadas, fiquei pensando em tudo, pensando no preço que a bondade cobra. Porque ninguém fala disso. Mas ser bom dói. Dói ser rejeitado. Dói ser mal falado. Dói ver as pessoas que você conhece virarem as costas. Mas também pensava no rosto do seu Francisco quando mamãe deu para ele aquele prato de canjica. Pensava nas lágrimas dele quando ganhou o cobertor. Pensava em como um gesto pequeno tinha mudado a vida dele, tinha dado para ele vontade de continuar vivendo. E entendia que valia a pena. Mesmo doendo, mesmo custando caro, valia a pena. Porque no final, quando tudo passar, quando essa vida terminar e a gente estiver diante de Deus, Ele não vai perguntar quantas moedas a gente juntou. Não vai perguntar o que os vizinhos falaram. Vai perguntar se a gente amou, se a gente ajudou, se a gente foi bondade num mundo cheio de maldade. E nós, pelo menos nós, íamos poder dizer que sim. Foi numa manhã, quando o sol mal tinha nascido, que tudo começou a mudar. Papai tinha saído antes do amanhecer, levando a carroça para tentar trabalho em vilas mais distantes, onde o povo não conhecia a história da nossa família. Mamãe estava no quintal, estendendo roupa, e eu ajudava segurando as peças molhadas. Foi quando ouvimos o barulho de cavalos na estrada. Não era comum passar cavaleiro na nossa rua, que era mais afastada, então a gente parou para olhar. Eram 2 homens bem vestidos, montados em cavalos bonitos, com arreios de couro trabalhado, que brilhavam ao sol. Um deles era mais velho, cabelos grisalhos, bigode bem aparado. O outro era mais novo, devia ser filho dele pela semelhança. Pararam na frente da nossa casa, olhando para a placa que papai tinha pregado, Pousada do Bom Samaritano. Bom dia, senhora. O mais velho falou tirando o chapéu. A voz era educada, de gente que tinha estudo. Essa é a casa que oferece pouso para viajantes. Mamãe se aproximou, limpando as mãos no avental. Bom dia. É sim, senhor. Mas geralmente são viajantes a pé,
gente mais simples, os senhores parecem ter condições de ficar na pensão do centro da vila. O homem sorriu, um sorriso cansado, mas gentil. Viemos de longe, estamos há 2 dias na estrada. A pensão da vila está lotada por causa da feira que vai ter amanhã. O dono de lá nos indicou sua casa, disse que vocês são gente de bem. Mamãe pareceu surpresa. O seu Augusto mandou os senhores virem aqui? Mandou. Disse que se precisássemos de lugar honesto para passar a noite, era aqui, que a família é de confiança. Vi mamãe piscar rápido, segurando as lágrimas que ameaçavam sair. O seu Augusto era dono da pensão, homem respeitado na vila. Se ele tinha mandado gente para nossa casa, significava que nem todo mundo tinha virado as costas para a gente. Os senhores são muito bem-vindos. O quarto é simples, mas é limpo. Tem onde guardar os cavalos também. Perfeito. Ah, meu nome é Dr. Henrique. Sou médico. Esse é meu filho Paulo, que está estudando para ser médico também. Estamos indo para a capital, mas resolvemos parar para descansar. Mamãe abriu o portão, mostrou onde podiam deixar os cavalos. Levou os 2 até o puxadinho que papai tinha construído. Viu o Dr. Henrique olhar ao redor, inspecionar tudo com atenção, passar a mão na cama, verificar o cobertor. Está ótimo, senhora. Muito melhor do que muitas pensões por aí. A senhora tem talento para isso. Mamãe corou um pouco. Faço com carinho, doutor. É o que posso oferecer. O coração vale mais que luxo, senhora. Pode deixar que a gente se acomoda. Os 2 ficaram. Durante o dia, o Dr. Henrique saiu para fazer algumas visitas. Ao que parece, tinha parentes distantes na região. Paulo ficou, ajudou mamãe a buscar água, brincou com Miguel e as gêmeas, contou histórias da capital que deixaram a gente de boca aberta. No fim da tarde, quando papai voltou, cansado e com a carroça vazia de novo, encontrou o Dr. Henrique sentado no degrau da nossa casa, tomando o café que mamãe tinha servido. Os 2 se cumprimentaram e logo estavam conversando. Eu estava na cozinha, mas ouvia tudo. Seu José, sua esposa me contou a história de vocês. Sobre o carpinteiro que passou por aqui, sobre a decisão de ajudar outros viajantes. Papai deve ter ficado sem graça, porque demorou para responder. Pois é, doutor. Tentamos fazer o bem, mas está sendo difícil. O povo da vila não está gostando muito. Imagino. Gente pequena tem pensamento pequeno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, José. Eu viajo muito por essas estradas. Conheço muita gente, muitos lugares, e posso garantir que o que vocês estão fazendo aqui é raro. É precioso. O senhor acha? Tenho certeza. Sabe quantas vezes eu e meu filho já fomos maltratados em pensões? Quantas vezes cobraram caro e deram pouco? Aqui, vocês nem cobraram nada e ofereceram com dignidade. Isso não tem preço. Papai ficou quieto e imaginei o rosto dele, surpreso com aquelas palavras. Doutor, posso te fazer uma pergunta? Papai falou depois de um tempo. Claro. O senhor não tem medo de ficar em casa de gente que não conhece? O Dr. Henrique riu, uma risada boa, cheia de vida. Medo? José, meu filho, eu aprendi uma coisa nesses anos todos viajando. A gente conhece o caráter das pessoas não pela casa que moram, mas pelo jeito que tratam os outros. Quando cheguei aqui e vi sua esposa, vi os olhos dela, a forma como falou comigo, soube na hora que estava em boas mãos. Naquela noite, mamãe fez um jantar melhor, usando um pouco dos mantimentos que estavam guardados. Feijão tropeiro, arroz, couve refogada e até uns pedacinhos de linguiça que o Dr. Henrique tinha comprado na vila e insistido em dividir com a gente. Comemos todos juntos, na mesinha pequena que mal cabia tanta gente, mas ninguém reclamou. As gêmeas sentaram no chão, Miguel no colo de mamãe, Paulo e o doutor espremidos no banco, papai e eu nas cadeiras. Foi uma das melhores refeições que já tivemos, não pela comida, mas pela alegria. O Dr. Henrique contava histórias engraçadas de pacientes, Paulo falava sobre a universidade e papai ria de um jeito que eu não via há semanas. Depois do jantar, quando as crianças já tinham dormido, o Dr. Henrique chamou papai para conversar no quintal. Fui junto, curiosa, e ninguém mandou eu sair. José, preciso falar sério com você.
Pois não, doutor. Você está com dificuldade de arrumar trabalho por causa dessa história de ajudar viajantes, não é? Papai baixou a cabeça. É sim, doutor. O pessoal não está me contratando mais. Pois então, eu tenho uma proposta. Conheço vários comerciantes na capital e nas cidades ao redor. Gente que precisa de transporte confiável. Se você topar, posso indicar seu nome. Falar do seu trabalho, da sua honestidade. Papai arregalou os olhos. O senhor faria isso por mim? Faria. Mas tem uma condição. O coração de papai deve ter apertado, porque vi ele ficar tenso. Que condição, doutor? Que você continue fazendo o que está fazendo, continue recebendo viajantes, continue sendo essa pessoa de bom coração, porque o mundo precisa de gente assim, José, precisa desesperadamente. Vi papai engolir em seco, os olhos ficando brilhantes. Eu não sei o que dizer, doutor. Não precisa dizer nada. Só precisa continuar sendo quem você é. Ah, e uma coisa. A partir de agora, sempre que eu passar por essa região, vou me hospedar aqui. E vou indicar sua pousada para todo médico, todo comerciante, todo viajante de confiança que eu conhecer. Vocês merecem. Papai não conseguiu segurar. Chorou ali, na frente do doutor, da mesma forma que tinha chorado na manhã em que encontrou os presentes do seu Francisco. E o doutor Henrique colocou a mão no ombro dele, num gesto paternal, e deixou ele chorar. Na manhã seguinte, quando os dois foram embora, deixaram dinheiro suficiente para pagar uma semana de pensão cara. Papai tentou recusar, disse que era muito, mas o doutor insistiu. Não é pagamento, José. É investimento. Estou investindo em gente boa. E pode ter certeza de que vou voltar, e vou trazer outros. Ficamos na porta, acenando até os cavalos sumirem na curva da estrada. Papai colocou o braço ao redor dos ombros de mamãe. Me puxou para perto com a outra mão. Acho que a maré está virando, Carmen. Sempre virou, José. A gente só precisava ter fé. E mamãe tinha razão. Porque 3 dias depois, chegou um comerciante que o doutor Henrique tinha indicado. Depois outro. E outro. E em poucas semanas, papai estava com trabalho de novo, não dos fazendeiros da vila, mas de gente de fora. Gente que pagava bem e tratava com respeito. A pousada do Bom Samaritano estava começando a ser conhecida nas estradas. E tudo por causa da bondade que um carpinteiro destruído pela vida tinha plantado no coração da nossa família. Os meses que vieram depois foram como ver uma planta seca receber água depois de longa estiagem. Devagar, mas firme, a vida da gente foi mudando. Não da noite para o dia, não com milagre, mas com trabalho e com a bondade que a gente insistia em plantar todos os dias. A pousada do Bom Samaritano se tornou conhecida entre os viajantes que faziam o caminho entre o interior e a capital. Tropeiros, comerciantes, médicos que visitavam as fazendas, até professores que iam dar aula nas cidades pequenas. Todo tipo de gente honesta que precisava de um lugar limpo, seguro e acolhedor para passar a noite. Papai não ficou rico, longe disso. Mas o trabalho voltou, firme e constante. Os comerciantes que o doutor Henrique indicava pagavam bem e sempre voltavam. A carroça que o seu Francisco tinha consertado naquela noite fria agora rodava todos os dias, carregando mercadorias, fazendo fretes, trazendo sustento para casa. Mamãe cuidava dos hóspedes com o mesmo carinho que tinha dado para o seu Francisco. Todo viajante que chegava recebia comida quente, roupa de cama limpa e, mais importante que tudo, era tratado como gente. Ela conversava com cada um, ouvia as histórias, oferecia conselho quando pediam. Muitos diziam que a comida de Dona Carmen era a melhor da região, mas eu sabia que não era só a comida. Era o tempero de amor que ela colocava em tudo. Eu também ajudava. Tinha crescido naqueles meses, não só em altura, mas em entendimento. Aprendia com mamãe a receber as pessoas, a arrumar o quarto com capricho, a fazer aquele pãozinho caseiro que os hóspedes amavam. E, principalmente, aprendia a olhar para cada pessoa que chegava não com desconfiança, mas com a mesma bondade que mamãe tinha olhado para o seu Francisco. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, que algo aconteceu que marcou muito.
Eu estava voltando da igreja com mamãe e as gêmeas quando vimos Dona Sebastiana parada na frente da casa dela. Ela olhou para a gente e, pela primeira vez em meses, não desviou o olhar. Ficou ali, parada, as mãos apertando a bolsa de pano. Mamãe diminuiu o passo, mas não parou. Ia passar direto quando Dona Sebastiana chamou. Carmen, Carmen, espera. Mamãe parou, virou devagar. Não tinha raiva no rosto, mas também não tinha aquela abertura de antes. Apenas esperava. Dona Sebastiana se aproximou, os olhos baixos, como quem tem vergonha. Carmen, eu preciso falar com você. Pois fale, Sebastiana. É sobre aquilo que eu disse, sobre vocês receberem viajantes. Ela respirou fundo, as palavras custando a sair. Eu estava errada, muito errada. Mamãe não falou nada, só ficou esperando. Meu irmão passou por aqui semana passada. Vinha de longe, estava doente, com febre. Bateu em várias casas pedindo ajuda, ninguém quis receber. Com medo, sabe como é. Até que alguém indicou a casa de vocês. A voz de Dona Sebastiana começou a tremer. José e você receberam ele, cuidaram dele, Carmen deu remédio caseiro, ficou a noite toda fazendo compressa fria na testa dele. No outro dia ele estava melhor. Se não fosse vocês... Ela parou, limpou os olhos com as costas da mão. Se não fosse vocês, meu irmão podia ter morrido na estrada. Mamãe continuava quieta, mas vi os olhos dela amolecerem um pouco. Eu fui má com você, Carmen. Falei mal, fiz fofoca, influenciei as outras. E você, mesmo assim, ajudou meu irmão. Nem cobrou nada, nem jogou na minha cara. Só ajudou porque é quem você é. Dona Sebastiana chorava agora, sem esconder. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui uma tola. Mamãe se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Já está perdoado, Sebastiana. Sempre esteve. As duas se abraçaram ali, no meio da rua, chorando. E eu, segurando as mãos das gêmeas, entendi mais uma lição. Perdoar não é esquecer, é libertar. É soltar o peso que a mágoa coloca no coração. Depois daquele dia, as coisas mudaram na vila também. Devagar, como tudo na vida. Algumas vizinhas voltaram a cumprimentar mamãe. Outras pediam desculpas, envergonhadas. Na escola, a professora Joana fez um sermão sobre julgar as pessoas pelas aparências e olhou bem para mim quando falou sobre bondade. As meninas começaram a me incluir de novo nas brincadeiras. Papai, que sempre foi homem de poucas palavras, começou a ser procurado para conselhos. Comerciantes pediam opinião dele sobre negócios. Viajantes perguntavam sobre as melhores rotas. E ele, que tinha sido o homem desconfiado e fechado, agora conversava com todos, sempre com aquela sabedoria simples de quem aprendeu as lições mais importantes na escola da vida. Foi numa noite, quase um ano depois daquela madrugada em que encontramos os presentes do seu Francisco, que papai nos chamou para uma conversa. As crianças já dormiam. Era só eu, mamãe e ele na cozinha, com uma vela acesa na mesa. Carmen, Marta, eu preciso falar uma coisa. Mamãe e eu trocamos olhares, preocupadas. Eu contei o dinheiro que juntamos esse ano, com o trabalho novo, com o que os hóspedes pagam, com as economias que fizemos. Papai parou, os olhos brilhando na luz da vela. Dá para construir um puxadinho maior. Dá para fazer 2 quartos de verdade para os hóspedes. Dá até para comprar um burro novo, mais forte, e quem sabe uma carroça melhor. Mamãe sorriu, mas era um sorriso pequeno, pensativo. E você quer fazer isso, José? Quero, mas não sozinho. Quero que seja decisão nossa, da família, porque se a gente ampliar, vamos ficar conhecidos mesmo. Não tem mais volta. A gente vai ser, oficialmente, a família que recebe viajantes. E isso vai vir com responsabilidade, com trabalho, com gente falando. Eu olhei para a mamãe, depois para papai. Pensei em tudo o que tinha acontecido. No seu Francisco e na transformação dele ter causado. Nas dificuldades que enfrentamos. Nas vitórias pequenas de cada dia.
no Dr. Henrique e em tantos outros que tinham passado pela nossa porta e deixado não só dinheiro, mas histórias, ensinamentos, amizade. Eu acho que devemos fazer, papai, falei, a voz saindo firme. O seu Francisco plantou uma semente nessa família. Seria errado não deixar ela crescer. Mamãe acenou concordando, os olhos cheios de lágrimas boas. Marta tem razão. A gente começou isso por gratidão. Agora continua por amor. E amor não tem medo de crescer. Papai sorriu, daquele jeito dele, meio envergonhado, mas feliz. Então está decidido. Vamos ampliar a pousada do Bom Samaritano. Naquela noite, antes de dormir, fui até a janela do quarto e olhei para o céu estrelado. A lua estava cheia, iluminando o quintal, o galpão, o puxadinho onde naquela noite não tinha ninguém hospedado. Pensei no seu Francisco, onde quer que ele estivesse. Seu Francisco, sussurrei para as estrelas, o Senhor salvou a gente naquela noite. Mas sabe de uma coisa? A gente também salvou o Senhor. Porque o Senhor disse que ia recomeçar, que ia tentar de novo. E eu acredito que conseguiu. Acredito que está bem, onde quer que esteja. Porque uma pessoa com um coração como o seu não pode dar errado. O vento soprou suave, balançando as folhas do pé de goiaba, e por um instante, só um instante, senti como se alguém estivesse concordando comigo. Como se lá de longe, de algum lugar que eu não conseguia ver, o seu Francisco soubesse de tudo e estivesse sorrindo. Voltei para a cama, deitei ao lado das gêmeas que dormiam abraçadas, e pela primeira vez em muito tempo, dormi sem preocupação, sem medo. Dormi com o coração cheio de paz, sabendo que a gente estava no caminho certo. Sabe, quando eu conto essa história, sempre me emociono. E fico pensando, será que você também já passou por alguma coisa parecida? Já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Ou foi ajudado num momento difícil? Se essa história está tocando seu coração, deixa aqui nos comentários. Passaram-se os anos. A pousada do Bom Samaritano cresceu, ganhou 2 quartos de verdade, com camas de madeira que papai mesmo fez, usando as técnicas que imaginou que o seu Francisco usaria. A placa na entrada foi refeita, agora com letras pintadas de verdade, feita por um artista que passou por ali e ofereceu seu trabalho em troca de pouso. Eu cresci, virei moça. Aprendi a cozinhar tão bem quanto mamãe. Aprendi a receber os hóspedes com o mesmo carinho que ela tinha. Miguel cresceu forte, ajudava papai com a carroça e com os concertos. As gêmeas viraram meninas lindas, trabalhadeiras, que cantavam enquanto arrumavam os quartos dos hóspedes. Mas durante todos esses anos, uma esperança nunca morreu no coração da gente. A esperança de um dia ver o seu Francisco de novo, de poder agradecer de verdade, de poder contar para ele o que aquela noite tinha gerado. Papai nunca parou de perguntar. Todo viajante que vinha de São Paulo ou de outras cidades grandes, ele perguntava: conhece um carpinteiro chamado Francisco Silva? Homem de uns 40 anos, barba, bom de serviço? Perdeu a família numa enchente? As respostas eram sempre as mesmas. Não, não conhece. São Paulo é grande demais. Tem muita gente com esse nome. Enchente aconteceu em tanta vila diferente. É difícil achar. Os anos passavam e a esperança ia minguando devagar, como vela que queima até o fim. Mas nunca apagava completamente. Foi num dia de inverno, muitos anos depois daquela noite, que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Não do jeito que a gente esperava, mas do jeito que precisava acontecer. Um homem maduro chegou à pousada. Cabelos grisalhos, fios prateados misturados com os escuros, rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Mãos grandes e calejadas, mãos de quem trabalha com madeira. Carregava uma mochila de couro nas costas e vinha com o passo firme de quem está acostumado a andar longas distâncias. Quando bateu na porta, fui eu quem atendeu. Boa tarde, senhorita. Essa é a pousada do Bom Samaritano? É sim, senhor. O senhor precisa de pouso? Preciso. E também preciso saber uma história. Algo no jeito dele falar me deu um aperto no peito. Chamei mamãe, que veio enxugando as mãos no avental.
Quando ela viu o homem, parou, inclinou a cabeça de leve, como se tentasse lembrar de onde conhecia aquele rosto. "O senhor já esteve aqui antes?" Mamãe perguntou. "Não, senhora, mas conheci alguém que esteve, há muitos anos atrás." Papai chegou do trabalho naquele momento. Quando viu o homem, algo passou pelo rosto dele. Não era reconhecimento, mas era alguma coisa. Uma sensação, talvez. O homem entrou, sentou na cadeira que oferecemos, aceitou o copo de água fresca. Bebeu devagar, com a calma de quem sabe apreciar as coisas simples. Depois olhou para cada um de nós, os olhos escuros percorrendo nossos rostos, como se estivesse procurando alguma coisa. "Meu nome é Paulo. Sou carpinteiro, igual meu pai era. Vim de São Paulo procurando uma história que meu pai contou muitas vezes antes de morrer." O coração de papai deve ter apertado, porque vi ele ficar pálido. "Seu pai... Como era o nome dele?" "Francisco. Francisco Silva. Morreu faz 2 anos, em paz, dormindo. Tinha uma oficina de carpintaria bem-sucedida em São Paulo. Reconstruiu a vida depois de perder minha mãe e meus irmãos numa enchente." Mamãe levou as mãos à boca. Papai se agarrou no encosto da cadeira. Eu senti as lágrimas subirem antes mesmo de entender completamente. "Antes de morrer," Paulo continuou, a voz embargada, "meu pai me fez prometer que eu viria procurar uma família. A família que salvou a vida dele numa noite de inverno, há muitos anos. Ele descreveu a casa, a vila, contou a história inteira tantas vezes que eu decorei cada detalhe. Ele conseguiu reconstruir a vida?" Papai perguntou, a voz saindo num fio. "Conseguiu. Chegou em São Paulo sem nada. Trabalhou duro. Fez nome como carpinteiro honesto. Casou de novo. Me teve. Teve mais 2 filhos. Foi feliz, dentro do possível para um homem que carregava aquela dor." Paulo tirou algo da mochila que carregava. Era uma caixa de madeira trabalhada, linda, com detalhes esculpidos que mostravam habilidade de mestre. Ele fez isso. Trabalhou nessa caixa durante anos, esculpindo, polindo, deixando perfeita. Dentro tem uma carta. Me fez prometer que eu entregaria para vocês. Disse que era a única forma de agradecer de verdade. Papai pegou a caixa com as mãos tremendo. Abriu devagar. Dentro, forrada com veludo vermelho, estava uma carta escrita com a mesma letra bonita e firme que a gente tinha visto naquela manhã, tantos anos atrás. Mamãe leu em voz alta, chorando. "Para a família que me deu razão para viver, se vocês estão lendo isso, é porque já parti. Mas parti em paz, sabendo que cumpri minha parte. Reconstruí minha vida. Fui feliz de novo. Tive mais filhos, vi netos nascerem. Trabalhei com honra, ajudei outras pessoas, tentei ser metade do anjo que vocês foram para mim. Nunca esqueci aquela noite. Nunca esqueci o prato de comida servido com amor. O cobertor dado com carinho. A dignidade que me devolveram quando eu não tinha mais nada. Tentei voltar algumas vezes, mas a vida é corrida, as responsabilidades pesam. Mas todos os dias, ao acordar, eu agradecia a Deus por vocês. Por terem aberto aquela porta, por terem me mostrado que ainda havia bondade no mundo. Espero que tenham sido felizes. Espero que a semente que plantei naquela noite tenha crescido. Espero que tenham continuado sendo a luz que foram para mim. Esta caixa é o melhor que sei fazer. Cada detalhe foi pensado com carinho. Guardem nela o que tem de mais precioso, assim como guardo vocês no lugar mais precioso do meu coração. Com eterna gratidão, Francisco Silva." O silêncio que caiu foi pesado de emoção. Todos chorávamos. Paulo chorava também. "Meu pai disse que vocês mudaram o rumo da vida dele, que naquela noite estava pronto para desistir de tudo, e vocês, sem saber, deram a ele razão para continuar." Papai abraçou Paulo como se fosse filho. Mamãe segurou as mãos dele. E naquele momento entendemos a maior lição de todas. A gente nunca sabe o impacto real que tem na vida das pessoas. Um gesto pequeno, uma porta aberta, um prato de comida pode mudar tudo. O seu Francisco não voltou, mas mandou seu filho. E isso era mais que suficiente. Era a confirmação de que tudo tinha valido a pena.
Paulo ficou 3 dias conosco. 3 dias que pareceram curar uma ferida antiga que a gente nem sabia direito que ainda doía. Ele contou histórias do pai, de como o seu Francisco falava da gente com os olhos brilhando, de como ele tinha ajudado tantas outras pessoas ao longo da vida, sempre dizendo que estava apenas passando para frente o que tinha recebido. No último dia, antes de partir, Paulo ajudou papai a construir um banco de madeira para o jardim. Os dois trabalharam juntos, em silêncio na maior parte do tempo, mas era um silêncio bom, cheio de significado. As mãos de Paulo faziam os mesmos movimentos que imaginávamos que as mãos do seu Francisco faziam. Era como se o pai estivesse ali, através do filho, terminando uma conversa que tinha começado anos atrás. Quando Paulo foi embora, deixou mais do que a caixa de madeira. Deixou paz. Deixou fechamento. Deixou a certeza de que nada do que fizemos tinha sido em vão. Os anos continuaram passando. Eu me casei, tive filhos, criei eles na mesma casa onde aprendi as lições mais importantes da vida. Mamãe e papai envelheceram ali, continuando a receber viajantes até quando as forças permitiram. Miguel assumiu o trabalho de papai, manteve a carroça rodando até o dia em que os carros começaram a dominar as estradas. As gêmeas se casaram, mas moraram perto, sempre perto. Papai partiu primeiro, dormindo numa tarde de domingo, depois de um dia inteiro trabalhando no jardim. Tinha um sorriso no rosto. Mamãe dizia que ele tinha ido encontrar o seu Francisco, para finalmente agradecer direito, cara a cara, no céu onde todas as coisas boas se encontram. Mamãe viveu mais alguns anos. No final, estava fraquinha, mas a mente clara como água de nascente. Nos últimos dias, ficava olhando para a caixa de madeira que o seu Francisco tinha feito, passando os dedos pelos entalhes, sorrindo. Valeu a pena, Marta, ela me disse, a voz fraca mas firme na convicção. Cada dificuldade, cada lágrima, cada palavra dura que ouvimos. Valeu a pena. Eu sei, mamãe, sempre soube. Você vai continuar, não vai? Vai passar essa história para seus filhos, para seus netos. Vou, mamãe, prometo. E cumpri. Hoje, com meus 80 anos, cabelos brancos como algodão, mãos enrugadas que tremem um pouco quando seguro a xícara de chá de erva cidreira, ainda conto essa história. Conto para meus filhos, que já são avós. Conto para meus netos, que já têm filhos. Conto para quem quiser ouvir. A casa onde tudo aconteceu ainda está de pé, reformada, mas é a mesma. O galpão onde o seu Francisco trabalhou aquela noite inteira virou um quartinho de visitas. A placa, Pousada do Bom Samaritano, está guardada, emoldurada, pendurada na sala. E a caixa de madeira, aquela obra-prima feita pelas mãos habilidosas de um homem grato, guarda até hoje as cartas mais preciosas da família, as fotos antigas, as lembranças que não têm preço. Às vezes, nas noites de inverno, quando o frio aperta e o vento bate na janela, eu fecho os olhos e volto para aquela noite. Vejo o homem molhado na porta, tremendo, humilde, carregando uma dor que eu, na minha inocência de criança, mal conseguia compreender. Vejo mamãe estendendo o prato de canjica. Vejo papai, desconfiado mas bondoso, abrindo a porta. E entendo que aquela noite não foi sobre um homem que precisava de ajuda. Foi sobre todos nós. Foi sobre escolher ser bondade num mundo que muitas vezes é duro. Foi sobre abrir portas quando seria mais fácil trancá-las. Foi sobre confiar quando o medo mandava duvidar. O seu Francisco nos ensinou que a gente nunca está tão destruído que não possa dar. Que mesmo quando perdemos tudo, ainda temos as mãos, temos o coração, temos a capacidade de fazer diferença na vida de alguém. Ele perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha de material. Mas não perdeu a humanidade, não perdeu a capacidade de ser grato, não perdeu a vontade de retribuir bondade com bondade. E nós, que éramos uma família simples, pobre, vivendo no aperto, aprendemos que riqueza não se mede pelo que está no bolso, se mede pelo que está no coração. Aprendemos que uma porta aberta pode salvar uma vida, que um prato de comida servido com amor pode mudar o destino de alguém, que bondade nunca é desperdício, mesmo quando parece não ter retorno imediato.
Quantas vezes, ao longo da vida, eu pensei naquela lição quando enfrentei minhas próprias tempestades? Quantas vezes, quando estava difícil, quando tinha vontade de fechar o coração, eu lembrava do seu Francisco trabalhando a noite inteira, em silêncio, sozinho, consertando cada ferramenta, cada roda, deixando tudo perfeito como forma de gratidão? Essa é a história que carrego. A história de como um andarilho destruído pela tragédia ensinou uma família inteira sobre bondade, gratidão e fé na humanidade. A história de como um gesto simples pode plantar sementes que crescem por gerações. Hoje, meus bisnetos me perguntam: Vovó, essa história é real mesmo? Aconteceu de verdade? E eu respondo, com os olhos cheios de lágrimas boas: Aconteceu, meus amores. Aconteceu e mudou tudo. Mudou nossa família. Mudou nossa forma de ver o mundo. E mudou, espero, a forma como vocês vão viver também. Porque essa é a mágica das histórias verdadeiras, das lições vividas na própria pele. Elas não morrem. Elas passam de coração para coração, de geração para geração, como a luz de uma vela que acende outra vela, que acende outra, até que a escuridão seja vencida pela claridade multiplicada. O seu Francisco não está mais aqui. Papai e mamãe também já se foram, mas o legado permanece. Permanece em cada ato de bondade que essa família pratica. Permanece em cada porta que abrimos para quem precisa. Permanece em cada vez que escolhemos confiar em vez de duvidar, amar em vez de temer. E quando eu partir, sei que essa história vai continuar. Vai continuar nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos. Vai continuar em cada pessoa que ouvir e decidir, como nós decidimos naquela noite fria de inverno, que vale a pena ser bondade. Essa é a história que eu tinha para contar. A história do andarilho que meu pai deixou dormir no galpão e que, quando amanheceu, tinha deixado muito mais do que agradecimento. Tinha deixado esperança. Tinha deixado fé. Tinha deixado o exemplo de que, mesmo no fundo do poço, mesmo destruído pela dor, a gente ainda pode ser luz para alguém. Que Deus abençoe a alma do seu Francisco Silva, onde quer que ele esteja, e que abençoe cada pessoa que, como ele, escolhe ser bondade mesmo quando a vida é cruel. Porque são essas pessoas que tornam o mundo um lugar onde vale a pena viver. E se você, que está me ouvindo agora, passar por alguém que precisa, lembre-se dessa história. Abra a porta. Estenda a mão. Sirva o prato de comida. Porque você nunca sabe. Pode ser um anjo disfarçado, ou pode ser alguém que precisa desesperadamente de um anjo. E naquele momento, esse anjo pode ser você.